Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Ah, que alegria. Eu quero orar com vocês. Realmente nós dependemos completamente de Deus. Deus bendito e maravilhoso, em nome de Jesus, estou em tua presença, Senhor, diante das tuas ovelhas, do teu povo amado, dos convidados que estão aqui. Esta é a tua palavra e eu sou uma serva tua. Quero ser um vaso em tuas mãos. Em nome de Jesus, fala, Senhor, ao teu povo, por meu intermédio para a glória do teu nome. Amém. Quem estiver com a Bíblia, ou quem tem no celular um aplicativo também, hoje serve. Abra a sua Bíblia, eu vou ler duas passagens bíblicas. Em Colossenses, no capítulo Tessalonicenses, primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, amém? Colossenses 1 e 1 Tessalonicenses 5, amém? E passo a ler, diz assim a palavra de Deus em Colossenses: por esta razão, nós também, desde o dia que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento de sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. E o texto de Paulo também, de Paulo aos Colossenses, capítulo 5, 1 Tessalonicenses 5, 23, que diz: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Preciosa palavra de Deus, e esta palavra que veio ao meu coração, pedindo a Deus que assim que servo de Deus raciocina, o que Deus quer falar, o que Deus quer por meu intermédio falar, e veio ao meu coração esta palavra. E eu fiquei refletindo que me chama a atenção o formato deste curso, e me chamou muita atenção essa turma. Penetrou no meu coração, atravessou para o outro lado e ocupou o espaço completo. Que povo cativante, que bênção que tu és, mulher de Deus. Lindo esse trabalho. Escapou aqui esse espaço para afeto puro. Mas o formato deste curso fala de joias preciosas. Se a gente parar para pensar, qualquer pedra preciosa encontrada ao acaso numa caverna, num lugar qualquer de mineração, qualquer pedra preciosa encontrada por um leigo, bruta, não chama atenção nenhuma. Se eu olhar para uma esmeralda, ou para um rubi, ou para um diamante, no meio da areia, no meio das outras pedras, eu vou achar ela bonita. Como pode ser que eu ache até uma pedra comum? Mas eu jamais vou saber avaliá-la. Primeiro detalhe é que ela está bruta. Ela não foi lapidada. Este é o primeiro importante detalhe. Depois eu olho o olho de uma leiga, de alguém que não conhece. Porque Deus olha e já vê todo o potencial. Deus olha para nós, seres humanos, e já sabe tudo que nós podemos alcançar. Esse mistério nós não podemos explicar, não. Mas Deus olha para cada um de nós e Ele sabe exatamente tudo que eu e você podemos conseguir na vida. E hoje, Deus marcou um encontro com alguns, especialmente com alguns aqui, para dizer que o seu valor Deus já sabe.
Falta você saber até onde você pode chegar com todo o valor que você tem e que Deus quer lapidar sua vida. Mas observe, já foi falado aqui, são 3 módulos. O módulo, 3 pedras importantes e muito belas. O módulo esmeralda, e eu fui investigar um pouquinho sobre essas pedras, porque eu não tenho nenhuma afinidade com pedras preciosas, só as acho bonitas como boa leiga. Mas eu fui investigar e eu descobri, por exemplo, que a esmeralda, olha, o primeiro módulo que essas meninas aqui estudaram, que a irmã Mariana já descreveu sobre a psicologia da alma, com tudo que tem no interior de cada uma delas, de cada um de nós, de cada um ser humano, de cada um de nós como ser humano. E a esmeralda, ela é, para vocês terem uma ideia, o nome dela tem a ver com o que vocês estavam fazendo aqui. E eu dizia para o meu esposo, eu não sei se as pessoas, se as irmãs programaram já pensando nesses detalhes. Obrigada, pastor. Eu não sei se já pensaram nesses detalhes, mas olha que coisa preciosa. O nome esmeralda, que vem do nome esmaragdos, que eu nunca tinha ouvido falar, mas é do latim, eu estudei latim, não me lembrava disso. E sabe qual é o significado? Raio, clarão. Vocês sabiam disso? Nem eu. Começamos com uma pedra que tem o potencial de um raio para clarear, para iluminar. Mulher preciosa ilumina por onde passa. Mulher preciosa tem o poder de um raio. Aí eu pesquisei mais um pouquinho e eu descobri que essa pedra, vocês já viram falar que tem umas escalas de medida de força, de poder, de intensidade. Por exemplo, a escala Richter, todo mundo ouve falar, mede abalo sísmico. Isso todo mundo sabe. Ah, teve um terremoto não sei aonde que foram quase 7 pontos. Já ouviram falar isso? Ih, meu Deus, é muita coisa. Porque fala da intensidade. A escala Richter, que tem até 10, não se registra na história. Não é conhecido. Objetivamente, um abalo sísmico, talvez no fundo do mar, que tenha tido essa intensidade. Porque se fosse 7,5, 8, já destrói um bocado de coisa. Pois eu descobri que as pedras preciosas têm uma outra escala de medida. Olha as coisas de Deus, meninas, como são impressionantes para mim. A esmeralda tem na escala, que aí a escala é diferente, são os MOH. M-O-H. Vocês estão interessantes. Na escala de medida de intensidade, de força e de resistência das pedras preciosas, a esmeralda está em 7,5 a 8 MOH numa escala de 10. Então vocês já começam com um potencial bastante bom. Já começam com uma possibilidade muito grande. Vocês já começam com todas as condições de brilhar muito, de ser o raio que Deus quer que vocês sejam na sociedade, brilhando no meio de uma sociedade corrompida e perversa, brilhando como um astro. Aí eu fui adiante, busquei a pedra rubi. Curiosamente, Deus inspirou as servas de Deus para montar primeiro a esmeralda, que no máximo chega a um poder de resistência de 8 pontos, geralmente 7,5. Pois saibam que o rubi chega a 9. Depois de lapidadas na alma, depois da limpeza que o Espírito Santo faz, depois de entender que a minha personalidade precisa se ajustar ao modelo de vida cristã, depois de entender que eu preciso me submeter ao clarão do Espírito Santo, que não é o meu raio, não é o meu clarão, não é a minha capacidade, mas é o poder dele que me lapida, é a capacidade dele que faz mudança em mim.
Aí eu chego a ser um rubi. Aí já estou com 9 pontos de resistência. Já tenho o brilho do sangue, o sangue do Cordeiro. Eu já tenho a força e o poder que vem dele. E eu agora posso ser diferente. Aí eu estou preparada para chegar a ser o diamante. Mas para ser diamante, eu preciso passar pela moinha da palavra de Deus. Eu preciso conhecer a vida nos pés do dono da vida. Eu preciso entender personalidade na presença do Espírito Santo, que controla todo o universo mental, psicológico, espiritual do ser humano, que permite. Agora, para ser diamante, para ser lapidado, para tirar as impurezas, porque o diamante, na escala de Mohs, tem 10 pontos, o limite máximo. Olha que coisa curiosa, irmã Maria Helena. A esmeralda 7,5 a 8, o rubi 9, está crescendo, está melhorando. Aí quando chega no diamante, não é só o valor financeiro, que é uma das pedras mais valiosas. Quando chega no diamante, é chamado de indomável, inquebrantável, com poder de resistência de 10 pontos no máximo da escala de medida de resistência. Agora deixa eu contar um negócio para vocês. O diamante só pode ser riscado por outro diamante, de tão resistente que ele é. O diamante não pode ser afetado nem pelo rubi, muito menos pela esmeralda. O diamante não pode ser destruído facilmente por outras pedrinhas. Porém, tem um segredo no diamante. O diamante pode ser quebrado por um martelo. Que coisa estranha. É a pedra mais dura, é usada para cortar, para serrar. Tem instrumentos cirúrgicos que utilizam diamante na sua ponta, por causa do poder da resistência do diamante. O aço não corta o diamante, o ferro não quebra o diamante, mas a batidinha de um martelo quebra o diamante. Vocês já pensaram? Aí eu pensei, já entendi porque a batidinha de um martelo quebra o diamante. Porque este é o martelo que esmiuça a rocha. Esse é o martelo de Deus. Ele diz, não é a minha palavra como um martelo que esmiuça a rocha. Este martelo destrói a impureza. O mais duro diamante se rende aqui. O mais alto homem fica pequeno diante da palavra de Deus. O mais poderoso dos mortais é obrigado a se render, porque todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é Senhor. Esse martelo bate na minha alma e diz: quanto eu preciso melhorar para chegar à estatura de varão perfeito. Quanto eu preciso me submeter à palavra de Deus para ter o caráter que Deus quer que eu tenha. O caráter da mulher ilibada é a mulher que zela pelo seu corpo, é a mulher que cuida da sua honra, que o seu marido é aclamado na sociedade pela maneira como a mulher dele se porta. E não é fácil ser diamante. Mas não implica só nisso, não. Implica em utilidade. Implica em ter brilho próprio. Mas nenhum diamante aparece lindo lá na caverna. Na mineração, o diamante não é lindo.
ele precisa ser submetido a trabalho de limpeza para chegar e lapidação para chegar a ser realmente uma pedra que impressiona e que impacta a vida dos demais. Esse martelo é o martelo de Deus, mas um martelo que não destrói. O martelo de Deus é um martelo que transforma o mais vil pecador ou a pessoa mais ilibada do mundo e traz para a presença de Deus para lapidar. E este mesmo Deus tem uma palavra muito especial para nós hoje. Hoje é dia de salvação. Hoje é dia de salvação. E o Espírito Santo de Deus diz: se hoje você escutar a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração, porque este martelo quebra rochas. Deus chama. Deus nos chamou para o encontro aqui hoje. Essas preciosas de Deus já passaram pelo módulo esmeralda e vocês não deixaram para trás o módulo esmeralda. Vocês vão só somando. Vocês hoje são esmeraldas, rubis, diamantes. Mas essas preciosas de Deus passaram por um processo na vida. E o primeiro deles é o que Deus quer nos apresentar hoje aqui. Nenhuma de nós poderia estar aqui, e muito menos ser chamada de diamante, se o sangue de Jesus Cristo não tivesse nos purificado de todo pecado e toda injustiça. Não há em nós mesmas mérito. O temperamento humano é ruim desde pequenininho. Desde pequenininho. Não precisa ninguém ensinar a fazer errado. A criança já nasce sabendo. Vocês sabem disso. E mais, faz sabendo que está errado. A primeira consciência que o ser humano tem é do que é errado, mesmo que ninguém mostre. E a gente cresce com uma maldição: a morte eterna. Todo ser humano nasce e cresce com uma maldição: a morte eterna. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo sequer na terra, mas justificados por Cristo Jesus temos paz com Deus. Qualquer um ser humano, o ladrão da cruz, se arrependeu dos seus pecados e pediu a Jesus misericórdia, e Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. O perdão de Jesus é assim simples. Você só precisa dizer: sim, eu quero ser uma joia preciosa nas mãos do Senhor. Para ser um clarão nesta sociedade. Ninguém é tolo para pensar que a sociedade anda bem. Aqui tem todos nós, todos vocês que estão aqui são suficientemente inteligentes para saber que o mundo está em bancarrota, que a sociedade está num processo de autodestruição moral, ética. Está muito feia a situação. Mas há um povo que foi lavado e remido no sangue do Cordeiro. Há um povo que está caminhando para Sião, para a celeste Sião. Há um povo que está esperando a trombeta tocar. E pode ser hoje a volta de Jesus. Pode ser agora a volta de Jesus. Vai tocar uma trombeta. Eu sei que é possível que alguns aqui nunca tenham ouvido ou pensado sobre isso. Mas vai tocar uma trombeta. Neste dia, de tocar esta trombeta, vai haver um movimento na terra muito significativo, muito impactante. Vai tocar uma trombeta e ela não vai ser ouvida por todo mundo. A Bíblia diz que estarão dois numa cama, um vai escutar, o outro não vai. Um será levado e o outro fica. Isso está falando de proporcionalidade. Está falando que, mostrando que se um tiver lavado no sangue de Jesus, tiver confessado a Jesus como seu Salvador, sobe, escuta a trombeta e sobe. Se o outro não tiver feito o seu concerto com Deus, fica. E essa trombeta não vai ser escutada. Nem todo olho verá, só os salvos o verão. Isto é o martelo quem diz.
está escrito aqui. Alguém duvida da Bíblia Sagrada? Eu gosto muito de ler, mas não existe livro mais tremendo e mais impactante do que a Bíblia Sagrada. Não existe. Vocês lê um livro, nós vimos isso no módulo de Amã, você lê um livro do Antigo Testamento, um intervalo de 400 anos depois, com outra cultura, outro autor, um tempo histórico completamente diferente, num lugar completamente diferente, alguém fala do livro que foi escrito 400 anos antes, sem nenhuma contradição. Este livro é perfeito. Eu nunca vi nenhum livro que tivesse nível de concatenação, de organização de ideias sem contradição. A Bíblia é perfeita. E este livro diz, isso que eu estou dizendo para vocês, Jesus vai voltar. E vai voltar para um povo, que ele vai buscar um povo que é lavado no sangue do Cordeiro. Irmã Regina, o que eu faço? Ou o que o ser humano tem que fazer para ser justificado por Cristo? É tão simples que às vezes parece absurdo para a gente. Jesus disse, ensinou a estratégia: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Simples assim. É por isso que os crentes dizem: levante a mão quem quer aceitar Jesus, ou vem aqui para frente. É para confessar publicamente, foi uma ordem de Jesus. É simples assim, não é mérito nosso. Na hora que eu confesso Jesus como meu Salvador, naquele momento a minha vida muda, porque passa a pertencer a Deus. A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Somos filhos de Deus por isso, adotivos em Cristo Jesus. E o mesmo Deus de paz nos santifica em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos caminhando como preciosas, mas eu aviso aos homens que vocês podem ser preciosos. Os homens aqui, o pastor já sabe disso, mas talvez alguns não saibam. Nós somos só mulheres que são pedras preciosas. Os homens podem ser lapidados pelo Espírito Santo para serem pedras preciosas no paraíso de Deus. Amém? Que Deus os abençoe. Eu gostaria que a igreja ficasse em pé. Eu gostaria de saber se alguém aqui hoje quer fazer uma